paz de Deus, o amor de Cristo Jesus, estejam com todos hoje e sempre. Trazemos hoje uma mensagem onde todos nós iremos nos enquadrar, pois estamos dentro das leis divinas ou leis naturais. E conta uma história, acho que alguns dos senhores e senhoras já ouviram, que vinha caminhando por uma estrada um discípulo e o seu mestre. E passaram em determinado caminho, encontraram uma casa que dava um aspecto de acabada, com as paredes sendo reboco, caindo, bem pobrezinha a casa. Ao lado, o mestre observou que havia uma vaquinha. E aí ele decidiu conversar com os moradores daquela residência. Casa humilde. Quando ele entrou, as pessoas que lá se encontravam eram magrinhas, as roupas rasgadas, os farrapinhos. E ele começou a conversar e disse: como é que vocês fazem para se alimentar? E o dono da casa disse: não, nós temos essa vaquinha, ela nos dá leite, a metade nós nos alimentamos com ele, e a outra metade vamos à cidade e trocamos por alimentos, por roupas. Muito bem. Ao sair, o mestre foi lá, o sábio, e empurrou aquela vaca no precipício. O seu aprendiz ficou indignado, mas nada falou. Disse: como é que pode? Foi o que ele fez, tirou o único sustento dessa família e jogou no precipício. Ficou sem entender, mas também nada recriminou do seu mestre. E os dois foram-se embora. Meses depois, retornando por aquela mesma estrada, vinha o mestre e o seu aprendiz. E eles observaram que a casa havia mudado. Estava pintada, estava rebocada. Ao lado dela, onde havia a vaquinha, tinham mais 3 vacas. Tinham agora uma plantação onde tinha hortaliças, frutas, verduras em um pomar pequeno. E aí o aprendiz ficou impressionado e o mestre disse: vamos entrar para conversar com a família? Quando entraram, as pessoas mais gordas, com as roupas mais bonitas, não eram mais aqueles farrapos, aqueles trapos, eram roupas mais arrumadas. E o mestre perguntou: o que foi que houve? Que mudaram tanto? Ele disse: mestre, alguém uma vez empurrou nossa vaquinha depois que o senhor esteve aqui pelo precipício, ela morreu. E aí nós tivemos que nos virar, tivemos que plantar, tivemos que ir para a cidade para fazer a troca dessa comida, tivemos que melhorar, tivemos que nos esforçar e trabalhar. Por isso que estamos nessa condição hoje. E aí, nessa história, baseada nela, entramos no assunto da nossa conversa da tarde de hoje, que é a lei do trabalho. Lei natural, porque é uma lei de Deus. É uma lei que está em todos nós. Está inscrita na nossa consciência todas as leis. Por isso ela está intrínseca dentro de cada um. E podemos dividi-la hoje para entendermos melhor em duas: o trabalho material e o trabalho espiritual. O primeiro, que é o nosso trabalho material, ele vem junto com toda uma cultura de uma sociedade, onde dentro dessa cultura material nós vamos ter que as pessoas que vencem na vida, as pessoas que são bem-sucedidas, e aí nós olhamos e dizemos: aquela venceu na vida, é aquela que nasceu, estudou, fez um curso superior, se formou nesse curso superior, fez uma pós-graduação, fez um mestrado, conseguiu um ótimo emprego e hoje desfila no carrão. E aí observamos e dizemos: aquele é um vencedor. Tudo bem? Pelo convencionalismo, aquela criatura que não teve acesso aos estudos, que não pôde ser um alguém na vida, aí nós dizemos: aquele é um perdedor, ele não conseguiu vencer na vida. Esse é o convencionalismo da nossa cultura materialista. Mas a lei do trabalho, ela vai muito além disso. Vencedor não é aquele que acumula bens materiais, que acumula dinheiro nos bancos. Esse é um batalhador.
Esse é uma pessoa inteligente que soube, com o seu trabalho material, com o seu suor, com o seu esforço, juntar essas moedas, juntar toda essa quantia de dinheiro. Mas não pense que ele está fora das leis divinas. O trabalho que ele executou e que executa, que tem várias pessoas, e muitas das vezes são centenas de pessoas ao seu comando, ele é responsável por todas essas pessoas. Ele não está à toa nessa rede de comando. Ele não está à toa acumulando esse dinheiro através da sua inteligência e do seu esforço próprio. Que ele usufrua desse esforço e desse trabalho com o bem que ele juntou com esse trabalho. Ok, nada contra. Mas o que a justiça divina vai cobrar dele é o que o Senhor está fazendo das pessoas que estão abaixo do Senhor. Qual é a utilidade que o Senhor está aplicando a toda a fartura que o Senhor tem hoje? Pois, como diz o Evangelho, até o supérfluo do rico ainda é muito pouco para o que ele tem. E aí nós vamos ter a responsabilidade, como também tem no Evangelho, no homem de bem, vamos ter a responsabilidade por todas aquelas pessoas que estão sob o nosso comando. E quando vemos pessoas que não conseguem arrumar um emprego, pessoas que não conseguem se endireitar no trabalho direito, que não conseguem se segurar nesse trabalho, vamos remontar também ao Evangelho e às causas passadas, quando tem lá as nossas dores e aflições do nosso passado. Somos seres que vemos de reencarnações e reencarnações, trabalhando no nosso progresso espiritual e material. No material, nós viemos sempre desenvolvendo trabalhos, muitas das vezes como essa pessoa que está lá no topo da empresa que ele mesmo criou, fundou, e está lá trabalhando com várias pessoas consigo no seu trabalho. E temos também algumas vezes, em algumas situações, para nós vermos os dois lados, também vamos estar lá na base da cadeia de trabalho. Vamos ser subordinados, para que nós aprendamos o que é viver lá embaixo. Só aprendemos a viver lá em cima, no conforto. Mas todas as nossas vivências estão arquivadas no nosso arquivo espiritual. É a nossa memória perispiritual. E quando nós reencarnamos, muitas das vezes, com uma situação mais simples, com uma situação que vai exigir de nós um trabalho mais árduo, um trabalho com mais suor da nossa parte, aí nós dizemos, aquele trabalho não presta, aquele trabalho é ruim, eu não posso ser o que eu quero ser, eu não posso ser chefe, meu chefe não me dá condições, ele não sabe de nada, se eu estivesse no lugar dele eu faria melhor do que ele. Aí dizem, né, é um pobre com espírito de rico. Mas é aquela vivência que ele teve no passado de comandar, mas ele faliu, ele caiu, e ele não tinha mais condições nessa encarnação, nessa existência, de cair mais uma vez. Nós temos um Pai que é Deus, e esse Pai, maravilhoso para cada um dos seus filhos, ele nos diz, não vou mais, nessa existência, deixar que o meu filho se perca novamente, pelo dinheiro, pelas luxúrias e toda a facilidade que o dinheiro nos traz. Vou deixá-lo ver o outro lado da moeda. As pessoas que ele machucou quando era patrão, agora vão ser os seus chefes. E ele vai ter que suportar, ele vai ter que ter a humildade e vai ter que ter a compreensão no seu coração para entender que naquela situação ele não jamais faria aquilo. Ele vai ver e vai sentir na pele. São os desígnios de Deus. E nós somos seus filhos. Nada que nos acontece não vem sem a permissão divina. Então, materialmente, o mundo que hoje se encontra, ele, na nossa situação atual, de governo, né, de desemprego, 11 milhões de desempregados, hoje, nós temos aqui no Brasil. E aí nós vamos procurar em Deus a força para nos sustentar e nos guiarmos. Porque se ficarmos parados, como diz Dona Maria Cláudia, eu não quero nenhum trabalhador meu em canto de sala chorando, quero ação. E entrando na parte espiritual, trazemos Joana de Ângeles, quando ela nos diz aqui no livro Oferenda, há sofrimentos a expiar e aguardando ação. Toda ação é trabalho, toda movimentação nossa, seja material,
para aquele trabalho que nós saímos todos os dias às 6 da manhã e acordamos às 4, para estarmos no trabalho cedo, para aquele trabalho em que nós nos esforçamos moralmente para mudarmos, nós vamos estar agindo, vamos estar ação. Quando fazemos 1000 quilômetros a pé, nós temos que dar o primeiro passo, não é isso? Temos que sair do canto, porque se a máquina fica parada há muito tempo, ela vai enferrujar. Se nós ficarmos estancados, parados, sem agirmos para melhorarmos materialmente ou espiritualmente, nós vamos ficar em estado vegetativo. E aí conta uma outra história, onde vinha um professor e seus alunos caminhando por uma estrada e encontraram um cidadão no meio dessa estrada com seu carro atolado. E ele estava ajoelhado no meio da estrada, pedindo por misericórdia a Deus para ajudá-los a tirar aquele carro do atoleiro. O professor olhou para os alunos, olhou para eles e vamos em frente, não vamos ajudar. E aí mais uma vez os alunos ficam se perguntando por que não ajudaram aquele cidadão. Mais na frente encontram outro que estava com o mesmo problema, com seu carro atolado. Só que esse reclamava, chamava palavrão, estava em total desequilíbrio, mas estava lá, tentando tirar o carro do lugar, tentando sair sozinho, mas reclamando. Ao ver aquilo, o professor disse, vamos ajudá-lo. E ajudaram a ele, ele agradeceu e foi embora. E os alunos perguntaram ao professor, por que o primeiro nós não ajudamos, que estava falando em Deus, que estava ajoelhado em prece, rogando ajuda sincera para ele. E ajudamos a esse que estava reclamando, blasfemando, chamando palavrão, reclamando até de Deus porque o carro estava lá preso. Ele disse, o primeiro estava aguardando que Deus tirasse o seu carro. O segundo não, estava agindo, estava trabalhando para que o seu carro saísse. Então, quando nós nos sentamos na calçada ou na poltrona de casa e ficamos, Deus, me dê um carro, me ajude a eu arrumar minha casa, me ajude a eu fazer essa reforma que eu tanto quero. Deus, me dê um emprego bom para eu ganhar muito dinheiro, para eu viajar no final de semana. Aí nosso pai vai olhar para você e vai dizer, pelo menos mande um currículo. Porque se você ficar sentado, não agir, não correr atrás, não deixar currículo para estar desempregado, não correr atrás, como uma outra história que dizia assim, eu queria tirar na Mega Sena para eu ajudar, eu queria tanto tirar na Mega Sena, tanto, falou tanto que o anjo de guarda dele chegou e disse assim, pelo menos jogue, meu amigo. Jogue para a gente ver se a gente tem uma chance de você tirar. Então, se quando ficamos parados, só pedindo a Deus, essa ajuda não vai vir. Porque a ajuda, ela é ação em movimento. É você fazer o seu. Por isso que o Evangelho nos diz, bater e a porta vai lhe abrir. Se abrir, vos dá. Né? Se você procura, você vai achar. Agora haja, trabalha, faz por ti que Deus vai fazer por vós também. Vai te ajudar na tua caminhada. Vai te ajudar no teu trabalho. Vai te ajudar na tua reforma moral. Esse é o maior trabalho de todos. E eu lembro da doutora Cristina Santos, quando ela nos disse uma vez, vocês são muito interessantes. Tem pessoas, tem pacientes que têm 3 empregos. E realmente, eu conheci um que ele saía do plantão à noite, ia para o trabalho, quando largava desse segundo trabalho, emendava no terceiro e só tinha uma noite de folga em casa. E ela disse, vocês têm 3 trabalhos, e quando eu pergunto para que tanto trabalho, não, é para pagar o aluguel, para pagar as prestações da casa, porque eu comprei um carro novo, estou pagando prestação, então estou me esforçando para pagar essas prestações, por isso que eu tenho 3 empregos, para o dinheiro dar para me sustentar. Aí quando ela diz, vamos trabalhar agora na sua reforma íntima e na sua melhora, vamos mudar, doutora, eu não tenho tempo, eu estou cansado, não posso, eu não tenho condições, não estou preparado psicologicamente. Aí ela diz, é estranho, não é? Você dá todo aquele gás no trabalho material e quando é para você se reformar, para ganhar, ter um lugar melhor quando nós fecharmos esses olhos e ficarmos com o espiritual aberto, nós não queremos. Dizemos que é muito difícil, que não estamos preparados, mas todos nós que desempenhamos esse papel, primeiro nos inscrevemos na grande fila lá em cima para trabalhar nos hospitais. Chegamos lá e nos inscrevemos, porque quando vimos a nossa ficha corrida, nós dissemos, misericórdia, meu Deus,
Deixa eu fazer algo por mim, pelo meu próximo, para amenizar tanto sofrimento que eu causei. O planeta que nós vivemos é um planeta que tem força de atração magnética negativa e força de repulsão magnética negativa. Então, de positivo ainda tem os nossos pensamentos quando alcançam. Porque na maioria das vezes, quando baixamos a nossa vibração, nós entramos em sintonia com o planeta e com as pessoas que nele estão ao seu redor. Por isso que o trabalho de reforma íntima, o trabalho interior, ele é muito mais importante do que o trabalho material. Aí o senhor e a senhora podem dizer, você está louco, né, Paulo? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou comer, me vestir, se eu não tenho hoje um trabalho? Eu não vou me aperrear? Não. Porque Deus dá de comer aos pássaros. Deus dá de comer a todos os animais. Porque ela não haveria de dar ao seu filho amado. Então, a provação, a expiação que nós estamos passando hoje, Deus está esperando, a sua justiça está esperando, melhor dizendo, uma ação do seu filho, para que ele saia desse estado de inércia, desse estado parado, esperando que as coisas caiam do céu para ele. E vá à luta, vá trabalhar. Ah, eu não tenho um emprego material. Procure ajudar alguém, procure se reformar, procure saber o que é que você pode fazer para melhorar internamente. Faça uma reforma interior, busque dentro de você as coisas negativas e transforme em positivas, porque é para isso que aqui nós estamos, trabalharmos. E o próprio Jesus nos disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Todos os espíritos trabalham ininterruptamente. Aqui os médicos dos hospitais trabalham 24 horas do dia, 8 dias por semana. Eles não dormem, não precisam. Então eles trabalham no que nós conhecemos como madrugada, trabalha-se de dia, trabalha durante o nosso sono, e nós continuamos também na nossa trajetória. Não há descanso, o corpo físico repousa, mas o espírito continua o seu trabalho, vindo para os hospitais trabalhar, indo para o trabalho material. Muitas das vezes se sonha trabalhando, se sonha ainda lá no trabalho, né? Mas é a preocupação, o pensamento, e você vai lá para ver se consegue resolver nas horas restantes da madrugada. Então o trabalho, ele faz parte da lei natural, como nós dissemos. E essa lei natural, ela faz parte da nossa vida. Não existe em canto nenhum o nada. Não existe em canto nenhum local onde não exista nada. Tudo está em movimento. O mundo microscópico está em movimento. O macroscópico também. O fundo do oceano, onde a luz não bate, existe vida em movimento. Todos trabalham para a sua manutenção e para a manutenção daquele ecossistema que ali existe. Então, o trabalho, ele faz parte, já dissemos, da lei natural, e ele está ali, naquele progresso, está ajudando a todos a também progredirem. Progresso é igual a trabalho. Não existe progresso sem o trabalho, porque a ação vem do seu esforço material para conseguir o seu bem-estar, para conseguir morar numa casa mais confortável, para conseguir ter um carro para se deslocar, apesar que às vezes o trânsito está um caos, né? Mas é melhor do que pegar um ônibus, na sua opinião. E aí, muitas das vezes, você tenta se esforçar para melhorar, mas não consegue. Porque trabalhar é bom, mas mudar dá um trabalho danado. E aí a gente não quer ter trabalho. É mais fácil trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, do que parar 2 horas e se reformar. Parar 2 horas e dizer, meu irmão, eu errei contra você, me perdoe. Às vezes o perdão é tão difícil de ser dito, que vai de uma encarnação a outra, com uma obsessão, com uma perseguição, e você não consegue pedir perdão àquela criatura. E a única coisa que ele deseja é que você lhe peça perdão. Não é interessante? A obsessão nada mais é do que um espírito que foi magoado no seu sentimento mais profundo, que é a confiança, que é o amor, que é a entrega. E quando isso é quebrado, quando você não consegue trazer dentro de si o perdão para aquela criatura, para o erro daquela criatura, você segue de uma encarnação a outra lhe perseguindo. E os fluidos, eles são afins uns com os outros, tanto para o bem como para o mal. Para o mal, quando você faz aquele mal, você se liga fluidicamente àquela criatura. Então não adianta se esconder no novo corpo.
Porque quando você reencarna, você vem com todas as energias que você tinha no passado. Vem com toda a carga fluídica. Vem com toda aquela sua personalidade. Vem com tudo que você tinha. Só o corpo é novo, mas o espírito é velho. E dentro dessa reencarnação, você vai ter lá tudo planejado pela justiça divina e pelos espíritos superiores. Vai ter sua reencarnação planejada. O ambiente de trabalho onde você vai exercer a sua profissão, qual será, o seu desempenho dentro dessa profissão, as pessoas que irão habitar com você aquele ambiente de trabalho. Nada na lei divina é por acaso. Todas as pessoas que entram e saem ou ficam na nossa vida têm uma razão e um porquê. Cumprem uma etapa, cumprem um tempo e depois vão embora. Então aqueles amigos do trabalho, tanto as pessoas que se dão bem conosco, como aqueles que pegam no nosso pé, aqueles que nunca nos viram, mas quando nos encontram lá, dizem: eu não gostei daquele rapaz, vou prejudicar, vou atrás, vou pegar no pé, e fica naquela, sem você saber o motivo. Mas tudo, quando nós reencarnamos, é dentro de toda uma programação. Ninguém aqui reencarnou sem uma programação. Dizer: vamos jogar Paulo lá no mundo e ver o que acontece com ele. Não. A minha família foi escolhida para que eu pudesse evoluir junto com eles, afetos e desafetos. A minha família no trabalho também foi escolhida, a minha profissão, para que dentro dessa profissão eu possa desenvolver o meu intelecto, desenvolver a inteligência, que é isso que o trabalho faz. Quando você é um faxineiro, você vai ali trabalhar na limpeza, é a coisa mais importante de uma empresa, e ninguém presta atenção. É a faxina, é o serviço geral. Porque sem ele, você não vai trabalhar numa mesa suja, imunda, cheia de poeira, de sujeira, de coisas em cima dessa mesa. Você não vai pisar no chão que está todo molhado, que está todo sujo. Então a parte mais importante da empresa, depois das pessoas, depois do ganho de capital, é a parte da limpeza. Você vai entrar na sua sala às 8 horas, vai estar toda cheirosa, toda limpinha, toda arrumadinha. E aquele profissional está desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo da melhor maneira de fazer para que aquela limpeza ela dure mais tempo, para que ele faça em menos tempo, para poder resolver outras coisas dentro da sua profissão. Muitas das vezes faz um curso para melhorar aquela limpeza, com novos produtos, com novas formas de limpar mais rápido, com mais maquinário. Tudo isso é desenvolvimento do intelecto. Você está desenvolvendo o seu intelecto para a parte material. Para a parte espiritual, é você compreender que aquela pessoa que hoje está como seu chefe, patrão, seu líder, como queiram alguns chamar, ele também é um espírito que está em evolução. E ele tem as suas limitações. Você tem que entender isso. Você não pode dizer: aquela pessoa é muito chata, aquele meu chefe não presta, eu queria estar no lugar dele. E muitas das vezes aquele chefe olha para você e diz: eu queria estar no lugar de Paulo, que ele não tem preocupação com nada. O peso que ele leva aqui é muito menor do que o meu, porque a minha exigência vem do dono, vem de uma diretoria, de uma empresa maior, de uma presidência. Então a pressão que aquela criatura leva no seu trabalho, ele vai ter que repassar. Então quando nós passamos a entender essas pessoas, nós começamos a entender o ser humano, é mais fácil para nós vivermos, desenvolver o nosso trabalho com amor e com carinho. E muitas das vezes as pessoas reclamam: eu queria ter um trabalho, meu Deus, me ajude, eu queria tanto trabalhar. Aí vai lá, Dona Maria Cláudia aqui, às vezes ela procura um emprego para a gente. Quando vê que você está precisando, ela encontra e você vai e arruma esse emprego para você. Vai arrumar para mim, eu chego no trabalho e aí vou começar a reclamar de tudo e de todos. Não é o trabalho que eu queria, eu não gosto desse lugar, que lugar mais sujo, eu não quero trabalhar, isso aqui é muito chato. Ô criatura, não estava pedindo emprego agorinha, não arrumou um emprego para você? Cadê sua paciência para você trabalhar e mostrar através do seu trabalho o seu desenvolvimento? Mas é porque nós já queremos começar de cima, não queremos começar de baixo. Assim mesmo é na vida espiritual, na nossa mudança. Nós não queremos ter o trabalho de mudar, mas queremos ir para um mundo melhor. Como é que pode? Primeiro, afinidade fluídica. Quando nós temos um campo magnético, quando nós temos um perispírito e um espírito, nós vamos ter que mudar toda a irradiação fluídica desse espírito
Vamos ter que mudar o ambiente fluídico para que possamos entrar em sintonia com uma coisa melhor. Enquanto não fizermos isso, a nossa sintonia vai ficar sempre grudada no chão. Vamos sempre pisar no chão. Para evoluirmos, para crescermos, temos que mudar essa sintonia, esses fluidos no nosso campo espiritual. Para que isso aconteça, o nosso pensamento tem que mudar. Porque o pensamento é a sede do espírito. E o espírito é quem controla esse corpo. E controla o nosso corpo espiritual, que é o chamado perispírito. Quando eu penso, hoje é dia do meu tratamento no Maria Cláudia Martins, eu vou estar enviando esse comando para o meu perispírito. Ele vai absorver. Não é no mundo espiritual que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no Maria Cláudia material. De instantâneo vem para o meu corpo físico. Minhas células perispirituais e as físicas vão absorver o comando do meu cérebro, do meu pensamento, que é o meu espírito. Absorvendo esse comando, nós vamos fazer o quê? Trocar de roupa, tomar banho, às vezes almoçar, tomar café da manhã e vir para o hospital para o tratamento. Automaticamente eu vou estar em ação, vou estar trabalhando, mudando, colocando no meu campo magnético novos fluidos, mudando a minha personalidade, para que essa personalidade agora não pense mais em matar, não pense mais em roubar, não pense mais em se vingar, não ter mais ódio no coração, mas sim amor, bondade, caridade. Eu vou começar a trabalhar minhas imperfeições, vou começar a melhorar, para que o meu campo magnético se torne mais puro, mais limpo, para que todas aquelas energias do passado, tudo aquilo que eu trouxe, toda aquela carga energética negativa, ela comece a se dissipar e um novo homem surja, ou uma nova mulher, um novo espírito passe a surgir de mim. E mudar dói. Você é como se estivesse rasgando o seu corpo físico e o seu perispírito. Mudar não é fácil, mudar não é simples. Ninguém vai sair daqui, eu garanto a vocês, santo nessa encarnação. Mas vamos dar o primeiro passo para a nossa santidade. Ninguém daqui vai sair espírito puro, já consciente de todos os seus deveres e direitos perante a justiça divina. Mas vamos sair dando o primeiro passo para que isso aconteça. Vamos sair com a consciência melhor. Vamos chegar ao mundo espiritual. Vamos continuar essa evolução, continuar esse trabalho de reforma íntima e moral. Vamos nos preparar para uma nova reencarnação, onde o trabalho material e espiritual vão estar juntos. Vamos abdicar das nossas coisas materiais para nos dedicar ao nosso irmão. Vamos abdicar daquele passeio que era imprescindível no final de semana para ajudar os enfermos. Imaginem se Deus e Jesus e os bons espíritos dissessem: estou cansado, não vou mais trabalhar, vou parar por aqui. Imagine se Deus dissesse: eu vou me aposentar. O que seria de nós se Jesus pedisse as contas e fosse embora? Não estaríamos aqui recebendo todas essas graças, tendo todo esse amor que o Cristo derrama sobre essa casa e sobre os hospitais. Então o trabalho, ele é importantíssimo para nosso progresso espiritual, não só para o progresso material, porque tudo que abarata, tudo que os vermes eles corroem fica, inclusive esse corpo. Mas o que você vai adquirir em moralidade, que você vai adquirir em conhecimento, que você vai adquirir para o seu perispírito, para o seu corpo físico e para o seu espírito de bom, isso Jesus diz no Evangelho, nem Deus o tira, mas o restante nada nos pertence. Só a nossa conduta, só os nossos pensamentos, só a nossa vontade de melhorar ou de estacionar. Bonito é chegar num ambiente saudável, como o nosso lar, e ficar lá impressionado com as árvores, com o lago fluídico, sentar no banquinho e dizer: daqui eu não saio mais nunca. Vou ficar aqui olhando para a eternidade. Não vamos ficar tocando harpas. Nós vamos ter atividade, sempre. Toda a vida ela está em constante trabalho, em constante movimento. Não pensem, senhores e senhoras, que vamos trabalhar tanto, ralar tanto, para sermos espíritos puros. Vou chegar e conhecer a Deus. Vou ser um Jesus Cristo, que nós vamos chegar a Ele. Como Ele diz, podeis ser igual ou até melhor do que eu. Veja a humildade do Cristo. Chegarmos lá e vamos dizer: agora eu vou descansar. É quando vamos iniciar o nosso trabalho. Porque até lá nós estávamos trabalhando para alijar as nossas imperfeições. Quando chegarmos à categoria de espírito puro, aí vamos trabalhar por aqueles que estão lá embaixo.
que, como nós, receberam toda a ajuda. Então o trabalho ele é incessante. Ele está desde o momento em que nós abrimos os olhos no mundo material e quando nós abrimos de novo no mundo espiritual, esse trabalho ele vai estar lá nos esperando. Trabalho de reforma íntima, trabalho de melhora espiritual, de reforma interior, esse é o mais importante. Porque a partir do momento que você entra nesse mundo, com toda aquela sua aura, com todo o seu campo magnético cinza, e quando sai com ele brilhante, isso foi uma evolução para você. E quando você olha para trás, você diz: eu sangrei na estrada, eu tive espinhos que me furaram os pés, eu tive espinhos que furaram a minha carne, eu me cortei, eu caí em lama, eu fui atacado por animais ferozes, mas eu superei. E quando eu saí dessa estrada, o meu espírito estava alvo, limpo, porque eu deixei todas as minhas imperfeições nesse caminho. Lembro de Elias Sobreira, quando ainda estava aqui conosco, e nós participávamos da campanha do Quilo, em outro centro que trabalhávamos, e fomos para o encerramento da semana do Legionário. E ele estava presente nesse dia, e a palestrante, ela falou lá 40 minutos, e depois disso deram a palavra a ele. E ele, em 2 minutos que ele falou muito mais do que a nossa irmã que falou 40 minutos, que também foi bonita e importante a palestra dela. Mas o que ele disse, cobriu, como Joana de Ângeles, que falou aqui, em uma linha, ela resumiu, que diz que o sofrimento ele nos espia, mas aguarda a nossa ação. Ele disse: eu gostaria que todos vocês se apresentassem ao Cristo como seus espíritos alvos, brancos, ou seja, alijados de todas essas imperfeições que só fazem nos levar para baixo, que só fazem nos levar a lágrimas, a sofrimento, a dor. E parece que nos acostumamos com isso, porque quando estamos em um ambiente feliz, com os nossos familiares ou amigos, e estamos rindo demais, o que é que nós falamos? Vou parar, porque senão eu já sei que eu vou ter raiva. Vou parar, quando chegar em casa eu vou ter raiva, não vou rir. Não estamos acostumados com a felicidade, mas com a dor e o sofrimento. É o que temos que mudar na nossa memória, é o que temos que mudar na nossa personalidade. Sairmos desse estado de homeostase, parados, né, de pensar que só o trabalho material que vai lhe enriquecer, que lhe dá glória e valor. Muitas das vezes, quando chegamos no mundo espiritual, somos os últimos. Os primeiros foram aqueles que nada tinham no mundo espiritual, materialmente, mas tinham para doar espiritualmente. Tinham evolução espiritual, tinham moralidade, tinham amor ao próximo, tinham humildade. E isso fazia deles ricos no mundo espiritual. Que sejamos esses espíritos, que hoje tenhamos a consciência de sairmos desse mundo, de habitarmos esse planeta, e que, como Jesus na cruz nos disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Meu Pai preparou um lugar para vós. Eu vou lá esperar cada um de vocês. E Ele está nos esperando. Mas para que nós possamos chegar lá, nós temos que ter condições fluídicas, condições de elevação espiritual e moral para chegarmos até Ele. Fácil é dizer: eu queria tanto desencarnar hoje e me encontrar com Cristo. Tem que merecer. Tem que fazer por onde mereça encontrar com Cristo, que você vai encontrar com Ele. Tenha a capacidade fluídica para que você possa chegar lá. Não é só pedirmos, mas temos que merecer. Que a paz de Deus, que o amor de Cristo engrandeça os vossos corações. Que essa mesma paz possa cobri-los de amor e de entendimento nessa vida. Porque a passagem, ela é rápida, mas as dores, muitas das vezes, se tornam eternas quando não trabalhamos as nossas imperfeições. Deus abençoe a todos. Agradecemos ao nosso irmão Paulo Maciel pelos ensinamentos da tarde de hoje e solicitamos que ele faça a prece para encerrar essa tarde. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe do Nordeste, te agradecemos por essa oportunidade de hoje estarmos unidos e reunidos, em nome do teu Filho Jesus. Te rogamos a assistência para que todos possamos, de mãos dadas, unidos, caminharmos lado a lado, para chegarmos até o reino do nosso Pai. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.